E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Gabriel na área, sempre trazendo um pouco mais de informação. No vídeo de hoje vamos falar sobre inversores de frequência. Equipamentos, né, dispositivos aí que estão muito em utilidade hoje em dia, eram muito caros antigamente, mas agora como a tecnologia vem avançando, os preços vêm diminuindo. Então você está vendo esses tipos de dispositivo em tudo quanto é lugar. Você já está vendo em bomba de água, você está vendo em ventilador, está vendo em compressor de equipamentos, está vendo em um monte de lugar. Hoje, por exemplo, nós temos os VRF, que a principal função é variar a frequência do motor, na verdade a frequência do compressor, e o motor do ventilador também. Minha intenção aí é desmistificar, deixar os amigos mais tranquilos e entender como é que esse carinha funciona lá dentro. Você vai ver que, dependente das marcas, a funcionalidade é a mesma. Então aí fica muito mais fácil quando você entende como é que o dispositivo funciona, é mais fácil de você trabalhar também. E para você que ainda não está inscrito, você não está sabendo, eu quero alcançar 8 mil inscritos até julho. Então eu comecei com 4 mil inscritos esse ano e a cada 1.000 inscritos a mais eu vou contemplar algum inscrito com um copinho desse. 500 ml, um copo térmico. Eu quero até julho acabar com todos esses copos aqui e eu espero que você seja um deles. Então não esquece de compartilhar com os colegas que trabalham de refrigeração, pode ser de engenharia civil, de outros tipos de engenharia, supervisores, mecânicos, auxiliares, operadores, enfim, compartilhe meu canal e se for relevante, por favor, não esqueça de se inscrever no meu canal. Então, procedimento padrão, para quem já entrou aqui no canal, não esqueça de dar o seu joinha, se inscreve no canal, caso você não seja um inscrito, e aperta o sininho, toda vez que tiver uma novidade no canal, você ficar por dentro. Então, vamos lá, recado dado. Vamos para a tela que fica mais fácil entender. Antes de falar do inversor de frequência, eu preciso que muitos entendam. Aqui eu vou dar uma recapitulada. Peguei aqui uma hidrelétrica em 3D para entender ali por que o inversor de frequência é tão importante. E aí a gente precisa saber o que é a frequência, o porquê que existe uma tensão alternada. E aqui na hidrelétrica, no desenhozinho aqui, show de bola que eu separei para a gente tem uma vista meio que explodida. Aqui a gente percebe a hidrelétrica lá de pertinho. Aqui nós temos a hidrelétrica aqui numa vista como se a gente estivesse de frente, né? A gente tem aqui o paredão, as tubulações e a saída da água. E aqui logo ao lado nós temos também logo o corte, uma secção aqui para a gente entender como é que funciona a hidrelétrica. Logicamente a barreira, né? Temos aqui a represa. Aqui é a parte onde se acumula água e aqui a queda de água pelas tubulações, essas tubulações que nós vemos aqui. E aqui é onde a mágica acontece. Aqui embaixo nós temos a turbina, que é o carinha responsável aí para poder fazer a movimentação do eixo. Então toda vez que a água passar aqui é uma grande pressão, uma grande velocidade, essa turbina aqui vai girar esse eixo. E esse eixo aqui que é o gerador de energia, no caso aqui nós temos um componente metal magnético, em que toda vez que ele gira, ele vai fazer com que os elétrons uma hora circulem num lado e outra hora circulem no outro. Tem o polo positivo e o polo negativo. Toda vez que o polo sul passa por essa bobina, os elétrons se movem para um lado. Quando o polo norte volta para aquele lado, os elétrons se movem para o outro. Então, nesse movimento, nós geramos, logicamente, a tensão, no caso, a corrente elétrica. Por quê? Por causa justamente desse campo eletromagnético. Numa versão simplificada, eu exemplifiquei aqui um ímã no meio que representa aquela turbina lá que a gente viu lá, aquele eixo magnético, ou gerador de energia. E aqui eu separei a bobina 1, bobina 2, bobina 3. Logicamente lá é muito mais complexo, é um negócio muito maior e tem muito mais bobinas lá. Mas enfim, exemplificando da forma mais simples possível, nós temos o ímã no meio. Então quando a turbina gira esse ímã, ele vai gerar ali um efeito, logicamente vai gerar um campo magnético em cima daquela bobina. Vamos prestar atenção na bobina 1, exato? Então você percebe aqui que a bobina 1, toda vez que o polo magnético ele chega próximo da bobina 1, ele vai acender, no caso vai girar o campo, vai gerar os elétrons para um lado, vai ter uma hora que ele irá apagar, e quando o polo sul chegar novamente na bobina 1, você vai ter
um movimento de elétrons para o outro lado e vai acender novamente essa bobina. Imaginem como se fosse uma lâmpada. Então toda vez que o eixo gira, vamos se concentrar ainda na bobina 1. A gente percebe aqui que no momento, quando chega no sul, ele atinge, no caso, a tensão máxima com o polo sul, e depois quando ele gira na tensão máxima no polo norte. E o interessante das três bobinas é que a gente percebe que as bobinas elas vão estar se magnetizando em momentos diferentes. Vamos seguir agora as bobinas 1, 2 e 3 e vamos prestar atenção no polo sul e no polo norte. No momento que o polo sul vai estar magnetizando a primeira bobina, a bobina 1, a bobina 2 vai estar se apagando, porque o polo norte vai estar saindo dele. Olha aqui, então o polo sul vai estar magnetizando a bobina 1, e aí quando ele está desmagnetizando, ou seja, está saindo da bobina 1, o polo norte já está magnetizando a bobina 3. E assim vai, essa é a sequência, e ele vai fazer isso aqui constantemente. E aí tem uma coisinha que a gente cansa de enxergar, um gráficozinho super familiar, só que a gente não entende muito bem como isso está representado, como é que o gerador lá de energia da hidroelétrica provoca esse gráfico, no caso da frequência. Então vamos chegar agora na parte da frequência da energia elétrica que vem até nós, que chega até a cada uma de nossas casas. Então, como a gente já percebeu, nós temos lá a bobina, que vai gerar um campo eletromagnético, e nisso vai gerar uma tensão, uma corrente alternada. Alternada porque a gente já falou, ora vai estar no polo sul, ora no polo norte. E qual é a consequência disso? É nós vermos que, vou botar aqui um exemplozinho no gráfico, vamos supor que nós temos aí uma linha de 220 volts, tá? Bem simplesinho para a gente entender. Então, no momento que aquela primeira bobina, o ímã já passou, no caso não está magnetizando nem no polo sul nem no polo norte, nós temos 0 volts. Mas cada vez que o polo norte vai se aproximando da bobina, esse pico vai chegando até o topo máximo, que no caso essa bobina aqui, essa energia é de 220. Então quando o polo norte vai se afastando, a tensão vai caindo, então vai chegar até 0 volts, e aí o polo sul vai começar a magnetizar e os elétrons vão para o outro lado. Então ele vai chegar até o pico máximo, no caso do polo sul, que vai ser o 220 negativo, e aí ele vai fechar o ciclo chegando no ponto zero. Nesse momento, nessa linha aqui, nós temos dentro de 1 segundo, tá? Se acontece essa oscilação dentro de 1 segundo, nós temos agora 1 Hz. Olha só, estamos chegando perto das frequências. Ou seja, se nós tivéssemos uma lâmpada aqui desenhada, onde a lâmpada representaria essa tensão de 220, quando a energia chegasse até o pico da tua tensão, a gente veria a lâmpada muito incandescente, chegando ao máximo do 220, e quando ele chegasse até o ponto zero, nós veríamos ela apagada. E quando ela chegasse até o pico máximo aqui do 220, né? 220 do polo sul, nós veríamos ela também incandescente, porque os elétrons estão circulando, estão se alternando, tanto no polo sul quanto no polo norte, e por isso nós temos uma tensão e uma corrente alternada. Só que, preste atenção, como eu dei o primeiro exemplo, se nós pudéssemos ver em 1 segundo apenas 1 Hz, nós veríamos a lâmpada acendendo e apagando dentro de 1 segundo. Só que hoje nós trabalhamos no Brasil a uma frequência de 60 Hz. Então significa que ela vai dar esse pico aqui, essa tensão aqui, máxima e mínima, 60 vezes. Vamos dizer que aqui é de 60 vezes, tá? Então nós teríamos aqui 60 Hz. Vamos dar um exemplo aqui, ela daria essa volta aqui 60 vezes por segundo. Então, a mesmo exemplo da lâmpada, nós não conseguiríamos enxergar a lâmpada quando ela estivesse apagada.
Então, a partir de 50 Hz, que é usado mais ou menos nos Estados Unidos, é uma frequência em que a gente não consegue a olho nu enxergar a lâmpada se apagando. Então, a gente sempre vai ver ela incandescente. Então, por isso, a turbina vai estar uma velocidade incrível. E ali eu dei um exemplo de 3 bobinas e aqui com certeza tem muito mais e, logicamente, muito mais ímãs dentro desse eixo girando a uma alta velocidade. Logicamente, aqui na hidrelétrica não vai sair 220, a gente vai ter aqui as super, ultra, mega tensão de 14.000, 30.000 kVA, enfim. E aí, depois vai rolar a distribuição. Mas o que acontece é que chega até nós essa mesma frequência. A gente vai chegar e vai receber a 60 Hz, a nossa famosa tensão e corrente alternada. Separei uma imagenzinha aqui super simplificada do inversor de frequência, onde nós temos a entrada aqui AC, que corresponde logicamente à tensão e à corrente alternada. Vão entrar 3 fases no inversor e aqui você encontra a primeira etapa, que são os retificadores. Aqui está simbolizado com diodos que fazem com que a tensão só siga um fluxo. A tensão, a energia vem para esse lado de cá, e aí aqui nesse encontro aqui vai ser o polo positivo, e nesse lado de cá vai ser o polo negativo. Então aqui no meio vamos ter os capacitores e controles em geral de proteção, enfim, e finalmente o cara mais importante do caso do inversor, que é o próprio inversor, como está aqui escrito aqui. E aqui nós temos os famosos IGBTs. Os IGBTs são os responsáveis aí por fazer esse controle da frequência do que vai chegar até o motor. Os IGBTs são como se, vou dar um exemplo aqui bem entre aspas, como se fossem mini contatoras, onde elas vão atracar e desatracar, ou vai manter mais fechado ou menos fechados, e vai ter um controle preciso numa ultra mega velocidade, coisas que a gente não vai conseguir logicamente enxergar. Mas nesse momento que ele faz essa movimentação, ele vai simular a onda máxima e mínima que vai até o motor, compressor que seja. E aí ela forma a tal das ondas quadráticas, se você já ouviu falar. Nada mais é isso que eu acabei de explicar, é uma simulação daquela onda. Então, partindo do zero, é como se os IGBTs tivessem lá um quadradinho, elas fizessem, né, o atraque, solta, atraque, solta, atraque, solta, vai ficar fazendo essa brincadeira aqui. Logicamente o desenho é horrível, mas dá para entender a lógica aqui, como é que ela vai funcionar. Dentro, no caso desse 1 segundo aqui, ele vai aumentar a quantidade de frequências ou ele vai diminuir a quantidade de frequência. Então, logicamente, vai atingir o spola, a energia, né, que deve chegar até o motor. Mas esses controles, os IGBTs, vão fazer com que dentro daquele segundo, o ciclo seja maior ou menor, então aumentando ou diminuindo a frequência, fazendo com que o motor vá mais rápido ou ele vá mais devagar. Então, quando a gente vê o tal do partida em rampa, é isso que você faz na configuração lá. Você diz que você quer que ele atinja 60 Hz em 10 segundos. Então, dentro dos 10 segundos, ele vai fazer essa simulação até atingir a velocidade máxima daquele motor. Eu quero que ele chegue a 60 Hz em 20 segundos. Então, dentro daqueles 20 segundos, vai fazer uma oscilação mais lenta até chegar aos 60 Hz e chegar à velocidade máxima daquele motor. E aqui eu separei a entrada com mais detalhes que normalmente você irá encontrar nos inversores. Você vai ter uma entrada como L1, L2, L3 ou RST, e a saída vai ser a tal da UVW ou T1, T2 e T3. E no meio do caminho, como já tinha mostrado, temos aqui os capacitores, temos indutores, temos aqui o retificador, como eu falei, e aqui tem o circuito inversor, que no caso é o cara que vai fazer o controle aí da inversão de frequência. E aqui nós temos um inversorzinho de frequência da VEG, isso é muito fácil de encontrar na internet. Eu peguei esse modelozinho aqui interessante, que ele tem até Bluetooth, você pode fazer leitura pelo celular. E aqui é exatamente o mesmo desenho que eu separei, e aqui embaixo tem os vários controles, várias conexões que são necessárias aí para você poder fazer as modificações. Aqui temos o display, entrada de cartão, temos
temos parte para conectar com a internet, conectar com o computador, várias tecnologias, e aqui temos os inputs e outputs aí para você conectar e fazer o controle dentro da sua CAG. Se você quiser saber mais sobre a parte de configuração do inversor de frequência, quais são as configurações mais importantes, deixa aqui no comentário, fala para mim se é de interesse seu ou não realmente eu falar mais sobre inversores de frequência. E para você que chegou até aqui, olha só, agora sim eu espero que realmente tenha valido a pena. Não esquece aí de ter dado o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, aperta o sininho, toda vez que tiver vídeo como esse, você ficará por dentro. E aí, quem sabe você seja um dos inscritos contemplado com um copinho do canal de 500 ml, um copinho térmico, muito show de bola. Bom serviço, não esqueça de beber água, até a próxima, valeu e fui!